A origem da coerção. Desde tempos imemoráveis, a história da formação do Estado tem sido marcada por uma trajetória peculiar. Quando olhamos para os primórdios da civilização humana, encontramos sociedades organizadas em pequenos grupos, onde poucas, ou no máximo, centenas de pessoas viviam em relativa harmonia. No entanto, a busca por recursos e territórios muitas vezes desencadeavam conflitos entre esses grupos. Esses primeiros conflitos foram caracterizados por uma luta por sobrevivência, onde grupos de caçadores e nômades com habilidade de guerra muitas vezes superavam as habilidades dos grupos constituídos por agricultores sedentários, que não tinham experiência em combate. Os nômades, com suas táticas de guerra aprimorada, revelaram ser uma ameaça insuperável, e assim, um sistema de violência e coerção começou a se desenrolar. Até que, no auge desses conflitos, os grupos nômades de saqueadores perceberam que uma abordagem mais eficaz não era atacar e saquear tudo o que havia na tribo. A pilhagem constante desse grupo poderia ser muito mais vantajosa, desde que fosse feita de maneira controlada, permitindo que a vítima mantivesse um nível mínimo de produtividade para que se desenvolva e prospere, possibilitando ser atacada e escorchada novamente. Isso limitou o grau de violência utilizado nos ataques, resultando em menos morte e destruição de propriedades. À medida que essa nova dinâmica se estabelecia, os saqueadores foram se transformando gradualmente em bandidos estacionários. Eles se tornaram os agentes que monopolizaram a pilhagem daquelas aldeias e comunidades, por meio de tributação, e em troca os protegiam de outros saqueadores. Assim, um tipo de Estado emerge, de uma ameaça constante e do medo. Com a evolução instituída, os saqueadores começaram a oferecer serviços à população. Embora isso fosse frequentemente justificado como uma forma de promover o bem comum, seu verdadeiro objetivo era pacificar as vítimas, aumentar a produtividade e maximizar a pilhagem. À medida que esse sistema se desenvolve, surge a necessidade de consolidar o poder e manter a população sob controle. E para esse processo é implementado um tipo de hierarquia, a introdução de castas, cargos e autoridades, que desempenhavam papéis distintos na nova ordem estatal. As castas, inicialmente um sistema social mais fluido e flexível, tornaram-se mais rígidas à medida que o Estado se estabelecia. As pessoas eram divididas em categorias específicas, com funções e privilégios específicos. Isso serviu a um propósito duplo: manter o status quo e garantir que as elites do sistema pudessem continuar a extrair recursos abaixo deles. A criação de uma estrutura de casta não apenas permitiu o controle da população, mas também justificou uma crescente centralização do poder. Os títulos foram criados e desempenharam um papel fundamental na manutenção da ordem estatal. Os líderes nomeados pelo Estado frequentemente cooptavam líderes locais, concedendo títulos e autoridades a indivíduos que aceitavam cumprir as suas demandas. Esses títulos conferem privilégio e acesso a recursos, desde que os titulares obedecessem ao Estado central. A burocracia começou a se expandir, com funcionários e autoridades encarregadas de administrar as crescentes regras e regulamentações. Embora muitos argumentassem que essas estruturas burocráticas fossem necessárias para uma sociedade ordenada, elas serviam principalmente para facilitar o controle sobre a população. Nesse ponto, o Estado já havia se transformado em uma máquina complexa, com múltiplas camadas de autoridades, onde castas e títulos ditavam a posição de um indivíduo na sociedade. Isso permitiu tornar o sistema mais eficiente em extrair recursos, manter o controle e prosperar às custas dos seus cidadãos. A busca pelo poder se tornava insaciável. A usurpação dos anseios da população foi uma etapa crucial no processo de expansão e centralização do poder. Vamos examinar como os escolhidos conseguiram tomar o controle da sociedade e garantir sua própria perpetuação. Um dos meios pelos quais usurparam o poder foi a cooptação de líderes locais e regionais. Os líderes, que antes eram independentes e governavam sua comunidade através da vontade popular, foram gradualmente atraídos pelo domínio do Estado, em troca de privilégios, cargos, títulos e recursos. Eles se tornaram agentes do Estado, encarregados de fazer cumprir as suas políticas estatais em nível local. Isso fragmentou a autoridade descentralizada que antes existia,
e deturpou o pensamento e as vontades daquelas comunidades. Como isso acontecia? Muito simples. O Estado ordenava que aquela comunidade teria que pagar uma taxa maior, e isso é impopular vindo de alguém de fora, podendo gerar revoltas e resistência. Mas se a mensagem chegar por meio de um líder local, com as devidas justificativas falsas e mentirosas, acaba se tornando mais fácil de ser aceito. Afinal, o líder local só busca o melhor para a região. Os bandidos também empregaram uma série de estratégias destinadas a minar qualquer oposição. A censura e a supressão de dissidências se tornaram práticas comuns. Aqueles que desafiavam o Estado eram frequentemente silenciados, exilados ou coisas piores. Essas táticas visavam manter o monopólio sobre o discurso público e garantir que qualquer voz popular dissidente fosse abafada, suprimida ou ridicularizada. Outro método pelo qual os bandidos usaram para usurpar o poder foi o estabelecimento de um sistema de tributação, inicialmente taxando os cidadãos com o propósito de financiar as atividades do Estado. No entanto, à medida que o Estado crescia, as taxas aumentavam, mas não havia melhorias para a população. Até porque o propósito não era de melhorar os serviços. A tributação era uma ferramenta de controle e coerção. Aqueles que não pagavam os impostos foram sujeitos a deliberações severas, incluindo a perda de propriedades e liberdade. Além disso, foi desenvolvido um aparato jurídico complexo que favorece as elites do Estado. Leis e regulamentações eram frequentemente criadas para o benefício dos detentores do poder, garantindo que a riqueza e a influência permanecessem equipadas nas mãos de poucos. O resultado final desse processo de domínio do poder foi uma sociedade onde o Estado controlava quase todos os aspectos da vida do cidadão. A liberdade individual era frequentemente sacrificada em nome da estabilidade estatal.